O que Deus tem para nos dizer hoje? Na carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz-nos assim, a palavra de Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E hoje trataremos do seguinte tema, Jesus Cristo, homem. Você é nosso convidado especial para essa nossa sala de prosa, falando de Deus. E hoje estará conosco aqui, sendo entrevistada com muito carinho, com muito prazer, estaremos recebendo aqui a nossa irmã em Cristo, Luciana Freitas. E ela estará respondendo aqui as perguntas sobre esse nosso tema. Fique conosco, esteja conosco nessa sala de prosa aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, nossa querida irmã Luciana de Freitas. A paz do Senhor, minha irmã, como vai, irmã? A paz do Senhor, pastor Marcos. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, pela cortesia do convite. Louvo a Deus pela sua vida. É uma honra estar aqui. Um oi para todos os espectadores que estão assistindo o Falando de Deus. Bendito seja Deus. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã. Já estava aí no nosso planejamento trazer a irmã aqui já há algum tempo. Há 2 semanas atrás nós trouxemos aí o pastor Gesiel Freitas. Foi uma bênção, né? Para quem não sabe, o pastor Gesiel Freitas é esposo da irmã Luciana de Freitas. E juntos eles fazem uma obra maravilhosa aí na DPA Itajubi, e Deus tem feito grandes coisas ali, né? E hoje então nós trouxemos aqui a irmã para tratar do seguinte tema, Jesus Cristo, homem. Nós já vamos meio direto no assunto aqui já, aqui os convidados chegam aqui e nós já vamos já direto já fazendo as perguntas, até porque para que sirva de elevo espiritual a todos que estão nos acompanhando no Falando de Deus. Nós recebemos lá muitos comentários, pessoas dizendo que estão sendo edificados por meio desse programa. E hoje esse tema que nós escolhemos é um tema muito forte, um tema poderoso, um tema que pode mudar vidas, pode transformar vidas, pode certamente salvar pessoas que estão ainda em um mundo pecaminoso, sem esperança de uma eternidade, né? Então o texto que nós limos em Filipenses capítulo 2, verso 7, que diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-se forma de servo. O texto é referido ao Senhor Jesus, fazendo-se semelhante aos homens. Então a nossa primeira pergunta, para que a irmã possa esclarecer e trazer aos nossos ouvintes uma palavra de edificação e também para tirar dúvidas. Jesus é o verdadeiro homem? Jesus é o verdadeiro homem. Nós, como humanos falhos, frágeis, nós temos uma visão muito distante de Jesus. Nós temos uma visão daquele Jesus na cruz, distante da gente, abandonado, em agonia. E muitas vezes a gente se apega com aquela imagem daquele Jesus, que é uma imagem distante da gente. Quando não é aquela imagem do Cristo crucificado, é o Cristo que está nos céus, nos altos dos céus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, como de fato Ele é. Mas nessas duas situações, nós enxergamos um Cristo longe da gente, longe do nosso pessoal. Um Cristo que nós não podemos, muitas vezes, tocá-lo, ou pela sua santidade, ou pelos nossos pecados que estavam sobre ele. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez homem e habitou entre nós. Isso é na sua totalidade, pastor Marcos. O Senhor Jesus, ele nasceu de uma mulher. Ele foi gerado por uma mulher. Ele nasceu de um parto comum, como a maioria das pessoas, os seres humanos, nascem. Ele foi posto em uma manjedoura. Ele teve a necessidade de ser amamentado. Maria, sua mãe, o amamentou. Assim como nós fomos amamentados. Assim como nós sentimos fome, como nós sentimos sede, como nós temos as nossas necessidades básicas e primordiais. O Senhor Jesus, ele poderia ser tocado. Ele poderia ser dominado. E se ferido, ele poderia sangrar. O Senhor Jesus, ele é osso dos nossos ossos, é carne da nossa carne. É um Senhor que, se você estender a mão, você toca nele. Glória a Deus por isso. A gente também recordar que esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ele estar nessa condição humana, ele passou a ter os mesmos sentimentos que nós temos, sofrer as mesmas dores, ver o ser humano de um modo diferente.
A Escritura Sagrada diz nesse texto que nós lemos que ele aniquilou-se a si mesmo, né? O Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, o arquiteto do mundo, decide agora se diminuir, até chegar ao ponto de se tornar um de nós. E com o único objetivo de morrer em nosso lugar, ser o nosso substituto de todas os nossos alvos que nós erramos pelo caminho. Então, a nossa irmã também, gostaria de ouvir também a opinião da irmã, o aconselhamento da irmã, também a instrução acerca do assunto. Qual é a importância, então, dessa humanidade de Cristo realmente, comprovadamente pela palavra de Deus em João 1, a partir do verso 1 também, comprovadamente, ele sim se tornou um de nós em forma humana. E a pergunta é, qual é a importância da humanidade de Jesus Cristo para a nossa vida? Pastor, o Senhor disse muito bem dito. Ele se fez carne e se fez um de nós. O que é isso? Isso é um amor transcendental. Isso é um amor inigualável, indizível, incomparável. O porquê de Jesus ter saído do seu alto e sublime trono e passar por todas aquelas agruras, todos aqueles sofrimentos, que ele não tinha por que passar se não fosse um amor sublime, indizível, gigantesco. Em tudo, o nosso Senhor foi tentado. Ele foi tentado de sofrimentos, de injúrias, de injustiças. Todas as tentações que qualquer ser humano passe aqui na terra, ele veio e passou. A única coisa que difere a estadia de Jesus aqui no mundo é que ele em nada pecou. Ele foi santo em absolutamente tudo, sendo ele 100% homem e 100% Deus. Que coisa. Mas todos os sofrimentos que nós passamos, todas as tentações, ele passou. E sabe por que ele passou, pastor? Para que ele pudesse entender, não pela sua divindade, mas de sentir na pele o que nós sentimos. Isso hoje é chamado na atualidade, na linguagem moderna, de empatia. Empatia é o nível mais elevado da educação emocional. Verdade. O que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no seu lugar, de sentir as suas dores, de chorar as suas lágrimas, do seu sofrimento não ser só seu, mas meu também, para que eu possa sentir o que está te flagelando. Então, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e sentiu na pele todas essas agruras, nós temos o poder de dizer não para os pecados, para as tentações, porque ele veio e ele disse, eu venci o mundo. E assim, nós também venceremos. E outra convicção é que nós não estamos sozinhos. Esse Jesus, Filho de Deus, o príncipe da vida, ele anda conosco do nosso lado na fornalha. Em momento algum, nós estamos sozinhos. Pastor, quem nesse mundo que vive, que está ou que está por vir, não terá dores? Não terá sofrimento? Pesquise no mundo. Todos terão espinhos e cargos. Todos, de uma forma geral, todos os nascidos de mulher sofrerão angústias, sofrerão calúnias, sofrerão injúrias, sofrerão sede, sofrerão fome. O que difere é a certeza de quem está conosco. De quem está do nosso lado e nos conhece da forma mais profunda, nos conhece do âmago da nossa alma, sem que uma só palavra seja dita. E você que está ouvindo, sendo edificado aqui nessa nossa sala de prosa, no Falando de Deus, é importante que você saiba que talvez a pessoa fique com aquela dúvida. Por que trazer esse assunto? Nós sabemos que quando João escreve o seu evangelho, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, nós temos conhecimentos que ele escreve para combater uma heresia que estava havendo naquela atualidade. A heresia eles queriam exatamente combater a humanidade de Cristo. Por isso que João já abre no capítulo 1 e o verso 1, já abre dizendo, olha, o verbo se fez carne. Tudo aquilo que foi feito, se não fosse por ele, absolutamente nada teria sido feito. Então nós observamos que desde aquele tempo
Já ali no primeiro século do cristianismo, já fora escrito, o quarto evangelho, que é escrito por João, já fora escrito para combater uma doutrina ao contrário disso, que estavam tentando dizer assim, não, ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele não seria humano. E se ele é humano, ele não seria Deus. Então João já vem rebatendo tudo isso. E João ainda, ali depois no verso de número 12 do primeiro capítulo, ainda diz, veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas a tantos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então a nossa primeira pergunta já foi respondida. Jesus é verdadeiro homem? Claro. Comprovadamente na Escritura Sagrada. Qual a importância da humanidade de Cristo? A irmã não respondeu com muita autoridade, com muita propriedade, entendida do assunto. E a nossa terceira questão é, Jesus sentiu emoções humanas no seu tempo, no seu período de quase 33 anos aqui? Ele sentiu as mesmas emoções que nós? Certamente que sim, pastor. Porque quando a gente diz que Jesus é 100% homem, 100%, não é que Jesus sentiu, é que Jesus ele sente. Essa essência humana de Jesus, ela não foi aniquilada depois da crucificação e da ressurreição. Continua. Jesus nos altos céus, no seu trono de glória, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele é 100% homem. Eu não sei se o Senhor consegue dimensionar o tamanho desse privilégio. Nós tão finitos, tão limitados, nós temos um Senhor que é 100% homem, como nós somos 100% homens. Ele sentiu todas as emoções, quanto físicas, quanto emocionais. Quando eu digo física, eu falo de cansaço, de enfado, de fome, de sede, dores. Tanto que ele chegou para a mulher no poço de Jacó e disse para a mulher samaritana, tenho sede, dai-me de beber. Só quer beber quem tem sede. É um exemplo claro de que ele tinha as necessidades físicas, como nós temos de nos abastecermos, de nos alimentarmos. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço. Sem contar que em Isaías, capítulo 23, versículo 3, 4 e 5, ele fala sobre o homem de dores. Para sentir dor, tem que ser homem. Deus não sente dor. A condição sublime, a condição superior de Deus nos impede de sentir dor. Mas Isaías relata o homem de dor. Ele sentiu todas as agruras, todo o sofrimento que nós sentimos aqui. Ele sentiu a pobreza de não ter onde morar. Tanto que ele diz em Marcos 8, versículo 20, que as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o Senhor Jesus, ele sabe o que é escassez, ele sabe o que é dificuldade, ele sabe o que é querer e não ter, porque ele andou peregrino por esse mundo. Ele não tinha uma casa para morar, ele não tinha uma cama que ele pudesse chamar de sua. Não só dizendo dessas condições humanas, das nossas necessidades humanas, ele tinha também necessidades emocionais, pastor Marcos. Ele tinha necessidades emocionais. O Senhor Jesus, ele foi humilhado, ele foi depreciado quantas e quantas vezes. Quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, que está passando por isso, que está sendo humilhado, que está sendo depreciado, que está sendo caluniado, que está sendo rejeitado. E eu aproveito essa deixa para dizer, creia naquele que vive para sempre, que é Deus e te conhece de forma única e pessoal, porque ele não te conhece de ouvir falar, ele te conhece porque ele já esteve na sua pele. Ele sabe exatamente onde dói e ele sabe exatamente como dói. Você está sendo caluniado? Jesus também foi. Chegar ao ponto, pastor Marcos, de dizer que o nosso Senhor, o príncipe da vida, ele era um beberrão, ele era um tomador de vinho, um dito mais popular, ele era um fanfarrão. Olha, é inadmissível para a gente pensar que alguém se dirigiu ao nosso Senhor de forma tão simplória e, por que não dizer, tão vulgar, caluniosa. Chegaram a dizer que o nosso Senhor, ele era endemoniado, que ele era com Beelzebu e que ele expulsava demônios através de demônios. Aí eu pergunto, do que nós podemos reclamar? Porque
Porque tem muita gente, eu não sei se o senhor já ouviu essa frase. Eu já ouvi muito essa frase. Quando alguém vem questionar algum sofrimento, alguma luta que ela está passando, e a gente fala assim, crê em Cristo, joga a sua angústia em cima de Cristo, o Senhor é a resposta para tudo. E a pessoa fala assim... Crave na cruz. Exatamente. A pessoa fala assim, mas ele era Deus. Eu não suporto como ele suportava, porque ele é Deus. Não, ele era 100% homem. Ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido na cara. E quando ele buscava comunhão para com Deus, era por meio de oração e jejum. Exatamente, pastor. É as mesmas ferramentas que nós podemos utilizar dela hoje. O que é muito interessante é o seguinte: quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Em quantas passagens nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus, ele se afastou só. Ele foi para um monte só. Ele ficou na praia só. Então, muitas pessoas hoje questionam a solidão. Eu me sinto sozinha. Eu estou em meio a uma multidão e eu me sinto sozinha. Isso não é um sentimento peculiar, particular nosso. O Senhor Jesus Cristo teve esse sentimento. Porque ninguém o entendia. Porque ele falava para multidões. Ele trazia grandes rebanhos. Mas ele não tinha alguém com quem ele pudesse desabafar as suas dores, as suas angústias. E creia, ele tinha angústias. Ele tinha angústias. O Senhor Jesus, ele é tão carne como a gente é no sentido de humanidade. Porque, como eu disse, ele sempre foi santo e nunca houve pecado nele. Verdade. Nós choramos os nossos mortos. Nós choramos em cima dos sepulcros dos nossos mortos. E a nossa Bíblia diz que ele chorou ao deparar com o túmulo de Lázaro. Chorou por conta de ver a degradação do pecado, mas também chorou por conta de ver um amigo morto. Quem não se emociona ao ver um amigo morto? Se compadeceu com o filho da viúva de Naim, sem que ela tivesse feito uma petição sequer. Esse sentimento dele, de sentir a dor dela, fez com que ele fizesse o milagre, mesmo que ele não tivesse recebido nenhuma intercessão. Exatamente. Tanto que ele fala, ele chega para os discípulos, quando ele estava para ser preso, ele no Getsemane, que ele convida os discípulos para ir para ele, ainda falando de solidão, convida os discípulos para orar com ele, e ele se afasta a um tiro de pedra para orar. Quando volta, depois de uma hora, os discípulos estão dormindo. Ele diz, será que não podes orar comigo pelo menos uma hora? Era a noite mais terrível, mais tenebrosa da vida dele. E seria insano dizer que ele não tinha medo. O corpo é fraco, é falho, embora o espírito estava pronto, estava preparado. Mas o corpo, ele sente a dor, ele sente a angústia. Então o Senhor Jesus, ele sentiu a dor da solidão, que talvez você esteja sentindo. Só que ele não buscava saída em subterfúgio humano, no chamado escapismo, ou na novela, ou na droga, ou na bebida. O Senhor Jesus, ele se retirava e ia falar com o Pai, ia falar com Deus, que o entendia na íntegra. Mesmo porque, pastor, diante do conhecimento de Jesus, da grandiosidade de Jesus, os discípulos dele não conseguiriam entender a mente dele. Seria como o amado pastor tentar desabafar com uma criança. Exato. Se o Senhor sentasse uma criança aqui nesse lugar onde eu estou e começasse a contar para ela o seu sofrimento, as suas dores, as suas angústias, essas crianças, elas teriam discernimento. O cognitivo dessas crianças daria conta de assimilar, processar e te aconselhar, te dar um bálsamo, te dar um conforto. Não, porque aqueles homens, pastor, eles eram crianças que precisavam do seu Senhor. E para eles, o Senhor Jesus, ele era o mestre, ele era o Senhor. E ele foi abandonado por todos na última hora. Um negou, o outro o traiu. E a vida dele foi de muito sofrimento. Foi de solidão, foi de descaso, foi de humilhação, foi de cuspe no rosto, foi de ossos quebrando. Foi cruz com 10 centímetros de espinhos adentrando o seu crânio. No Getsemane é a grande prova disso, de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele estava enfrentando, de tudo que ele estava sentindo, é que ele chega ao ponto de dizer ao Senhor, Senhor, se for possível, Senhor, passa de mim este cálice.
Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele, de forma nenhuma, ele queria confrontar os desígnios de Deus. É que a dor era tamanha, que certamente ele estava à procura de tirar aquela dor, mas ele não queria, certamente, estar livre do sacrifício que ele tinha se proposto no capítulo 53 de Isaías, ele tinha se proposto a fazer em nosso favor. Exatamente. Essa angústia que a gente sente nesse mundo hoje tão conturbado, hoje a maior doença que existe é a doença da alma. Sabe aquela ansiedade, aquele desespero, aquelas pernas inquietas, aquelas duas mãos no seu pescoço que começa a te enforcar e você vai perdendo o ar e você não sabe o que fazer para lançar fora esse sentimento, essa ansiedade, esse pânico. Não é mérito só nosso, pastor. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor teve a mesma sensação. Se assim não fosse uma prova muito nítida e uma prova cabal desse feito, foi que ele suou grandes gotas de sangue enquanto ele orava no Getsemane, que é aquele processo da hematidrose, onde os poros dilatam e o estresse é tão grande, o desespero é tão grande, o medo é tão grande que a pulsação acelera e ao invés de sair suor, sai sangue. É o extremo desespero, é o extremo medo, é a extrema agonia. Esse Jesus homem, esse Jesus que compartilha dos nossos medos, das nossas agonias, da nossa fome, da nossa sede, do nosso desespero, que percebe, que vê a dor que nós sentimos quando nós somos caluniados. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o que estava no princípio e no início, é o que vai estar no fim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é tudo. Tudo se resume nele. E ele sentiu exatamente o que nós sentimos: rejeição, calúnia, difamação, ao ponto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores ser chamado de endemoniado, ao ponto do Senhor dos Senhores ser visto, ser julgado e condenado pelo mesmo povo que andou com ele durante 3 anos. É típico do ser humano, quando nós vamos aconselhar alguém, às vezes procurar estender a mão, né, em uma situação que a pessoa está, e a primeira frase que a pessoa às vezes diz, nem todos dizem, mas eu penso que todos pensam, é o seguinte: mas será que você sabe a dor que eu estou sentindo? Será que você sabe como amenizar isso? Porque você falar é uma coisa, e você já ter vivido aquilo te traz uma experiência que você é capaz de saber atalhos e saber como resolver aquela situação. E a irmã deu um testemunho aqui, todo ortodoxo, bíblico, parte daquilo que o Senhor Jesus sofreu. Então nós observamos que ele sentiu todas as emoções de quem realmente, assim como nós, quando enfrentamos dificuldades, as dificuldades que ele enfrentou, ele sofreu. Teve medo, teve dor, sofreu desprezo, teve angústia, teve um momento também em que ele não queria estar só e foi obrigado a estar só, porque todos deixaram ele. Não teve a condição de ter um bem terreno que pudesse lhe trazer aí um alento ou alguma coisa nesse sentido. Quando ele diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É importante a gente, sabendo, tendo conhecimento disso, de toda essa vida e obra do Filho de Deus, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é importante a gente saber que em qualquer situação, né, irmã Luciana? Em qualquer situação que nós venhamos enfrentar, nós não podemos usar esse termo que humanamente a gente usa. Olha, você não sabe o que eu tenho enfrentado. Não podemos dizer isso para Jesus. Porque os maiores sofrimentos, as maiores humilhações, as maiores dores, foi exatamente as dores e as humilhações, os enfrentamentos que Cristo enfrentou. Não porque ele tivesse que fazê-lo, mas ele o fez por nós, em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Que coisa maravilhosa! E o nosso tema, você que está no Falando de Deus, o nosso tema de hoje é Jesus Cristo Homem. E a nossa irmã Luciana agora estará respondendo a nossa última pergunta. E a nossa última pergunta é: qual foi o resultado do Filho de Deus, irmã Luciana, ter tornado-se homem? O resultado, pastor, é comovente, é sublime. É que nós temos um Salvador totalmente, absolutamente, inteiramente perfeito e justo. Porque ele não imagina o
que nós sentimos. Ele não imagina como pode ser a dor. Ele não imagina onde lateja. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde está ferido. Sabe por quê? Porque ele já esteve do lado de cá. O lugar mais difícil que existe é o lugar do outro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe inteiramente o que é estar do lado de cá. Não há uma só emoção que nós já tivermos tido que Ele não teve, que Ele não conheça, que Ele não tenha sentido e principalmente que Ele não respeite, que Ele não se compadeça. Por isso tudo, nós temos um Salvador absolutamente, indiscutivelmente, infinitamente perfeito. E um advogado justo, fiel, porque ele não está defendendo algo que ele não conhece. Ele está defendendo algo que ele viveu na própria carne. É um assunto que ele domina. É um assunto total. E o apóstolo Paulo ainda deixa muito bem escrito e explícito isso nas suas epístolas, dizendo o seguinte, que ele fez isso em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Glória a Jesus. Não é por merecimento. Isso é maravilhoso. Não é por merecimento, é por precisão. Ele não faz porque merecemos, não. Ele faz porque precisamos. Ele sabe que sem Ele nós somos incapazes de vencer as pelejas e as dificuldades e as penúrias da vida que Ele venceu, mas nós não venceríamos sem Ele. E nós bendizemos a Deus por esse nosso programa Falando de Deus. E hoje um programa especial, porque este assunto é glorioso. Nós sentimos aqui a presença de Deus. Glória a Deus. Os nossos espectadores estão lá em casa, mas parece que eles estão conosco aqui nessa sala de prosa, no Falando de Deus. E é esse o nosso propósito. Excelente esse programa para isso, para alavancar a fé dos nossos queridos e amados ouvintes, né, irmã Luciana? Então nós queremos também ouvir da irmã Luciana, já encaminhando para o final aqui do Falando de Deus, hoje com esse tema tão gostoso de falar, de tratar e tão espiritual. Que mensagem a irmã Luciana de Freitas deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje nesse nosso programa? Enfim, pastor, o senhor disse uma coisa muito clara aí. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui. E onde nós sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo, é Ele que dirige, é Ele que está na direção. E eu não sabia que eu ia falar isso que eu vou falar agora, mas através da sua fala, o Espírito Santo me deu essa inspiração. É um breve relato. Como o Senhor mesmo disse, que nós ainda sendo pecadores, o Senhor Jesus, Ele se deixou transpassar por nós. A única coisa que fere a pele de Jesus, o corpo de Jesus, é o nosso pecado. Porque em tudo Ele foi santo. Em tudo Ele foi perfeito. O pecado para Jesus, imagine, pastor, um homem despido, um homem nu, correndo numa mata, numa selva cheia de espinhos. Esse é o doer do pecado no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É um doer que fere, é um doer que o fez sangrar, é um doer que o fez sofrer, é um doer que o levou a ser preso na cruz do Calvário. Ainda esses dias eu estava lendo uma notícia de uma mãe que no auge do estresse, ela perdeu o controle e ela jogou um copo de água fervendo no rosto de um filho. E levando esse filho ao médico, no pronto-socorro, no hospital, enquanto eles arrancavam a pele da face daquela criança que estava desfacelando por conta da água quente que a mãe, no momento de insanidade, de loucura, ela jogou sobre aquela criança, ela levantava os braços em direção à mãe e chorava querendo o colo da mãe, querendo o aconchego da mãe, querendo a proteção da mãe. E o Senhor Jesus é exatamente assim. O nosso pecado fere a pele dele. O nosso pecado o levou a ser humilhado. O nosso pecado tirou do seu trono. O nosso pecado desfacelou a pele dele. E ele olha para mim, olha para o Senhor, olha para todos vocês. Ele abre os braços e diz: vem, tá doendo, tá arrancando a pele, mas vem, porque não tem dor, não tem ferimento que possa ser maior do amor que eu tenho por você, por vocês. Fiquem com essa mensagem de um amor de um Cristo que é absurdo
absurdamente incomparável, inexistente. Não há quem, nascido de mulher, consiga te amar como o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, Deus, o nosso Senhor Jesus, homem. Bendito seja Deus. Esse é o nosso programa Falando de Deus. Todos nós aqui estamos emocionados aqui, diretor, nossos irmãos, pastor Gesiel que está aqui acompanhando. Todos nós ficamos aqui emocionados com tudo que Deus fez nesse programa Falando de Deus. E olha, você sabe o que você deve fazer? Compartilhe esse programa com pessoas queridas, com pessoas que você ama. Certamente você é muito acompanhado de amigos queridos. Compartilhe esse programa para que eles sejam também edificados assim como nós aqui estamos e você aí nessa nossa sala de prosa aqui no Falando de Deus, tá bom? Compartilha, curta, se inscreva nos canais às quais esse programa Falando de Deus está sendo exibido aí, para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas com essa mensagem. Deus abençoe poderosamente sua vida, querida irmã, que Deus possa cada dia mais, com o selo de autenticidade de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que esteja alavancando esse ministério glorioso que Deus confiou à irmã, confiou ao seu esposo, meu muito amado e amigo Gesiel Freitas, e a todos os nossos irmãos ali da DBA. Que Deus leve esse ministério e a irmã esteja com afinco nessa palavra, nessa mesma fé, com essa virtude de Deus, esse poder de Deus, anunciando o reino de Deus em todos os lugares que o Senhor lhe confiar de te levar, tá bom? Deus abençoe e terão outros, viu? Amém, pastor, amém. Pode ser à inteira disposição. Bendito seja Deus. Agora nós vamos orar, nós vamos receber a oração da irmã Luciana Freitas e depois nós estaremos já encerrando esse nosso programa Falando de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Senhor, dai-nos discernimento, dai-nos a convicção, Senhor, de que nós não estamos desamparados, que nós não somos filhos jogados à própria sorte, que nós não somos órfãos, mas nós temos um Deus no céu que se preocupa, que se importa com tudo que passa nos nossos corações, com tudo que passa nas nossas mentes, com todas as nossas necessidades. Um Deus que tem paciência de nos ouvir e um Deus que nos cura. Um Deus que nos protege, um Deus que não se cansa de nós, um Deus que está sempre à disposição, Pai, crendo que de olhos fechados, na escuridão da noite, tateando, eu posso tocá-lo. Eu te peço, fique conosco e fique com todos que estão ouvindo esse programa, em nome de Jesus. Amém, Jesus, que maravilha! Olha, e você não se esqueça, hein? Você tem um encontro marcado conosco toda sexta-feira aí nas nossas plataformas aí, tá bom? Toda sexta-feira o programa Falando de Deus. Deus te abençoe poderosamente, gloriosamente e vitoriosamente. Até na próxima sexta-feira aqui no Falando de Deus.